A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita, com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens, nos lembrando do tema do trimestre, que é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Também nos lembrando também que hoje estamos tratando da lição de número 9, e esta lição será ministrada no dia 1º de junho de 2025 e traz por tema Davi, forjado pelo tempo. Tá bem? O texto principal se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, o verso de número 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como já dissemos, Eclesiastes 3, verso de número 1. O resumo da lição nos traz este pensamento. Entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, saber que Davi teve que enfrentar longos anos de espera e de preparo para receber as promessas de Deus. 2. Ressaltar o tempo de Deus em nossas vidas. 3. Compreender que a nossa caminhada é também um tempo de aprendizado. Bom, lembrando-nos que, dentro do tema Davi forjado, a aula passada nós falamos sobre isto também, sobre Davi sendo forjado por uma perseguição implacável de Saul. A ideia continua a mesma, a visão, o objetivo da lição, só que agora, ao invés das adversidades, a lição vai falar sobre o tempo das adversidades, seja a extensão de tempo das adversidades, o tempo de adversidade. Quer dizer, nós podemos falar sobre o tempo de múltiplas formas, com múltiplas visões, tá bem? Tempo como extensão, tempo como momento que se vive. Porém, nós vamos tratar na lição propriamente dita sobre 2 tempos. Tá? Nós vamos começar no sentido anti-horário, de lá para cá, tá bem? Mas aqui nós estamos falando do tempo chamado Cronos e o tempo chamado Kairos, tá bem? Então, obviamente que outros pensamentos podem surgir no meio da lição, mas o foco principal é este: falar sobre o tempo quantitativo e o tempo qualitativo, tá bem? Nos posicionarmos. E o tema da lição já traz Davi forjado. A aula passada eu já falei sobre a questão da forja, o que é necessário, as peças que precisam ser forjadas, tá bem? Umas com mais temperatura, chamada também de têmpera, né? Quem trabalha com peças industrializadas ou tem contato, quase tudo que nós temos industrializado tem uma têmpera, quer dizer, a têmpera, a forja, é aquilo que dá a forja, né? É aquilo que dá dureza, não durabilidade, também mais dureza. Por quê? Estas peças propriamente ditas, principalmente as que são feitas de aço, de algum outro, tá? Excetuando que o barro ele tem a sua têmpera, mas a sua resistência ela é pouca, dependendo da altura que cai, quebra. Mas existem peças que a sua forja, que a sua têmpera, ela precisa de um tempo, tá? Uma questão de extensão, agora de Cronos, maior. Por quê? Porque ela vai enfrentar a diversidade. Vamos olhar novamente para o câmbio do carro. Nós só vemos aqui, né? Aqui a manopla, aqui, né? E vemos a embreagem, é o que nós temos. Mas se você desmontar, vamos dizer assim, o câmbio propriamente dito, você vai ter ali 5 engrenagens, às vezes 6 engrenagens, quer dizer, são as engrenagens para frente e a engrenagem da marcha a ré, quer dizer, da marcha para trás. E todas elas vão passar, né? Por que elas precisam deste tempo de forja, de têmpera?
Porque tem motoristas que parece que se esquecem do pedalzinho da esquerda, né, da embreagem, a não ser que o carro dele seja automático ou hidramático, sei lá. Mas o câmbio manual precisa do quê? Da embreagem. E alguns motoristas se esquecem da embreagem. E é cada raspada, meu amigo, que o outro já grita, né? Ah, é feito de borracha, vamos mandar fazer de borracha da próxima vez. Por que esta brincadeira? Porque é uma peça que eu vou falar de algo que eu conheço, trabalhei com isso. É uma peça que ela exige uma dureza muito maior do que as outras. Veja, já começamos por este fato, das pessoas se esquecerem da embreagem. Agora imagina uma engrenagem tentando se encaixar na outra sem o tempo certo, sem os métodos, sem a forma necessária que é exigido para que esse encaixe aconteça tranquilamente. Imagina o atrito que é criado. Se não fosse tão duro, quer dizer, se o tempo de forja e o calor também deste processo não fosse o suficiente, agora em tempos de durabilidade, ela não resistiria tanto, ela se quebraria muito facilmente. Quando olhamos para a nossa vida cristã, nós precisamos também do tempo, nós precisamos da forja, nós precisamos do espaço de tempo necessário, tá? Nós precisamos do tempo correto, tá? E nós precisamos para quê? Para que aquilo que o Senhor nos preparou ou está nos preparando aconteça de uma forma satisfatória, apesar das adversidades, apesar dos problemas, das dificuldades que esta peça, que esta engrenagem, que esta ferramenta, que o crente em si, ele vai enfrentar. Quer dizer, ele vai resistir. Ele vai poder dizer como Paulo, posso todas as coisas, porque eu passei o tempo certo, o tempo necessário, tá bem? Quer dizer, um espaço de tempo, no tempo certo, que é o tempo de Deus, para quê? Para que eu me tornasse mais resistente às adversidades, como nós vamos ver aqui. Por que Davi consegue tão facilmente? Por que os personagens bíblicos, apesar das variadas dificuldades que eles enfrentam, parece que eles conseguem transpor estas barreiras de uma maneira mais tranquila. Por que tudo isso? Vamos lá, então. Vamos começar a falar do tempo. Nós temos aqui, como eu já disse, o tempo quantitativo e o tempo qualitativo. Quantitativo porque eu posso cronometrar, eu posso contar este tempo. É o tempo chamado do relógio, tá bem? E aqui eu tenho o tempo certo, o tempo propício, o tempo de Deus, o Kairos, que é chamado do tempo de Deus. Não há como contá-lo cronologicamente, não há como porque é a eternidade. Tá bem? Mas dentro desta classificação dos tempos, da sua forma de entender, como nós estaremos analisando, veja, na questão do Cronos, houve um grande espaço de tempo. Quer dizer, houve um tempo necessário, precisou existir um tempo necessário para quê? Para que esta peça, tá bem? Para que o tempo de forja, que é chamado, né, o local é chamado de forjaria. Se você ver aqui, já falei isso, né? Você vai ver nos filmes antigos a confecção de espadas, de armas, disso, daquilo outro, né? De uma ferradura, tudo que é manufaturado à base de ferro, ele precisa. Existem algumas peças que você precisa tornar o ferro praticamente líquido para que ele se amolde, ou para colocá-lo dentro de um molde, de uma garga, de um gabarito, para que ele tome a forma, para que aquela ideia que Paulo diz, não vos conformeis, no caso aqui, para que ele se conforme, para que o material tome a forma do gabarito, da garga, do formato que ele vai ter que ter, ele vai
praticamente tornar o ferro líquido, né, para que ele escorra ali e depois ele volte à sua forma original, mas agora, quer dizer, o seu estado, perdão, ele volte ao seu estado original, mas com a forma diferente, a forma que o forjador queria que ele tivesse. Tá bem? Então, veja, para isto, às vezes é exigido um grande espaço de tempo, um grande espaço de tempo. E nós vamos entender qual é o propósito, então, da forja. Tá bem? Então, tá bem, irmão Maurício, um grande espaço de tempo. Tá? Mas qual tempo? Veja, não é qualquer tempo, é um tempo de qualidade, que aquele é chamado de qualitativo. Por quê? É um tempo que transcorre a vontade de Deus, os propósitos de Deus, que nós chamamos de kairos. Tá? Então, esse grande espaço de tempo não foi qualquer grande espaço de tempo, mas um grande espaço de tempo de qualidade. Por que de qualidade? Por que qualitativo? Nós vamos ver que dentro deste tempo, Davi, ele aprende. E nós só podemos aprender quando aproveitamos muito bem o tempo, ainda que seja um grande espaço. Então, aprender exige o quê? Que este tempo tenha qualidade. E dentro desta qualidade, agora vai do aprendiz e não do professor. Porque a lição diz que é um dos melhores professores, é o quê? É o tempo. Porque o tempo vai extrair de nós, ou vai inserir em nós algumas características, extrair outras e nos deixar uma ferramenta, uma peça, no caso aqui, um servo de Deus preparado da melhor maneira, da melhor forma que nós temos aqui, que nós estamos falando. Então, veja, o tema da lição diz, Davi, forjado pelo tempo. Tá? Quando eu estava pensando na questão da forja, eu me lembrei das batalhas medievais. E eu vou colocar, então, aqui o tópico de número 1, que está escrito desta maneira na nossa lição, tá bem? Essa questão aqui está na introdução da lição, tá? Dentro deste tempo, tá? Desta forja, nós sabemos que na forjaria primeiro, tem que ter fogo, tem que ter uma boa marreta. Vocês já viram? O que mais que tem que ter? Tem que ter uma bigorna, quer dizer, uma base. Porque a hora que essa bigorna, para na hora que esta marreta bater, a base se sustente, e tem que ter água, óbvio. Né? De quando em vez, este material em brasa, ele vai ser inserido na água para dar aquele choque térmico, é da onde vem a têmpera, é da onde vem a dureza, para que tenha durabilidade, continuidade. Tá bem? Então, olhando dentro de uma forjaria, você tem fogo, tem um martelo, uma marreta, tá bem? Você tem que ter uma base, uma bigorna, né? Antigamente era bigorna, você pode ter uma base maior do que uma bigorna, tá bem? E a água. Por que tudo isso? Por que eu tenho que ter um tempo de qualidade, eu tenho que aproveitar, lembrando de todas as aulas, Davi aproveitou o seu tempo de pastoreio dos rebanhos de seu pai, Davi aproveitou o tempo de serviço para Saul, Davi aproveitou agora todos os tempos, aproveitou o tempo das perseguições, das adversidades, e agora ele se torna aí um grande rei, um ícone, como nós vamos ver na lição mais adiante, dentro da sua formação, ele traz uma gestão, uma viabilização, nós vamos ver mais adiante, se você tiver paciência de nos acompanhar até o final. Então vejam bem, tem um ditado aí fora que diz que o Senhor é o tempo é o Senhor da razão. A razão aqui é quem está certo e quem está errado. Né? No final das contas, lá, às vezes passa o tempo, os personagens vão morrer, depois de muito outro tempo, aí vai dizer, fulano tinha razão. Teve um cabra lá que falou, né, que a Terra era redonda, mas teve que pedir desculpa, teve que pedir perdão. O que aconteceu depois de muito tempo? A Terra é redonda. Mas a Bíblia já dizia isso, né? O Senhor, ele se assenta no globo da Terra.
Por que nós precisamos da forja? Por que nós precisamos de tempo? Por que nós precisamos, às vezes, de um grande tempo? Por que nós precisamos desse professor? Tá? Vamos falar na batalha. Eu me lembrei disto. Porque o tempo na presença de Deus, se ele for um tempo de qualidade, se nós passarmos um bom tempo na forja e formos feitos ferramentas, formos feitos armas de batalhas, vamos dizer assim, de qualidade, por que isso é chamado do quê? De postura. Por que postura? Postura é como nós nos colocamos diante das adversidades, é como nós nos posicionamos, tá bem? Como nós enfrentamos as adversidades. Por que você precisa deste tempo? Porque precisamos conhecer quais serão as nossas ações no processo. Obviamente que para conhecer as minhas ações no processo, eu preciso conhecer o que está diante de mim. O que está diante de mim. E eu só posso chegar a determinadas conclusões a partir do momento em que eu tenho um discernimento. Veja, é a aula dos jovens da editora Betel. Se quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. Eu tenho que aprender a perceber, a distinguir, a diferenciar o que está acontecendo diante de mim. Então eu preciso conhecer quais serão. Conhecendo o campo, conhecendo o que está diante de mim, eu tenho mais ou menos um vislumbre, uma ideia de quais serão as minhas ações dentro deste processo. Quer dizer, primeiro eu tenho que ter as perspectivas, a visão, o meu ponto de vista. Depois disso eu vou traçar o quê? O meu planejamento. Veja, eu coloquei visão aqui. E tudo isso eu vou aprender, como eu consigo essas características? Veja, dentro do grande espaço de tempo, o tempo correto, o tempo de Deus, onde eu vou aprender com um dos melhores professores, que é o tempo. No caso aqui, obviamente, eu estou falando do tempo qualitativo, mas o tempo qualitativo está operando dentro do tempo quantitativo. Então, obviamente que eu preciso dos dois e sei diferenciar os dois. Consigo perceber a diferença dos dois. E é aí que se forja um grande vencedor. É aí que se prepara um grande vencedor. Porque a minha postura, o meu posicionamento diante daquela adversidade vai ser o quê? Algo estudado, planejado, visto, entendido, e a ação será correta. Eu vou tomar ações, eu vou ter ações corretas, coerentes com aquilo que eu preciso. Tá? Dentro do planejamento, eu terei a quantidade, terei ideia de volume, terei ideia de intensidade, terei várias ideias de como eu vou agir dentro deste processo. Tá bem? E na nossa vida espiritual não é diferente. Sabe? Às vezes existem pessoas que, por não terem aprendido, não passou pelo tempo, não passou pela forja, não passou pela escola do tempo, e ele vai cair de paraquedas em determinadas situações. Obviamente que ele não vai saber como agir, ele não vai saber como atuar, ele não vai saber como agir. Por quê? Porque ele não teve uma visão plena. Se ele não tem um entendimento correto, ele não terá um planejamento correto. Logo, ou ele vai com muito pouca força para esta batalha, ou ele vai exercer força demasiada, num lugar que não precisa. Veja, vamos pensar numa estratégia de Josué. Josué vai para as muralhas de Jericó. Obviamente, ele leva força máxima. Ele é um comandante. Ele já aprendeu com um grande comandante, que era Moisés. Então veja que ele vai com força máxima, porque ele conhece, ele já mandou espias. Então ele sentou com seus comandantes, conversou, então nós vamos agir assim, assim. Deus, como é que nós vamos fazer? Dá 7 voltas. Na 7ª volta, vocês dão 7 voltas na 7ª volta e gritem. O resto, deixa comigo, que as muralhas lá é
Fácil, deixa comigo, as muralhas são fáceis. Façam o que eu estou falando para vocês fazerem. Veja, dentro do processo, Josué sabe como agir. Agora ele vai para a cidade de Ai, ou de Ai. Ele olha, veja que a situação é inversa aqui, eu vou explicar depois. Mas ele olha, ele diz, é uma cidade minúscula, eu não preciso enviar todos vocês. Quem batalhou mais? Quem está mais cansado? Quem isso? Então, e manda uma pequena parte para lá. Só tem um problema, né? Alguém acabou fazendo o que não devia na batalha. Veja que a estratégia, que o planejamento, que a ação de Josué é coerente, é correta. Mas ele não contava, né, com o cabra lá que mexeu onde não devia, na cunha de ouro, na capa babilônica, nas moedas, né? E acabou trazendo maldição para o meio do povo. Mas o planejamento dele foi correto. Tá? Eles só não contaram com esse revés. Tanto é que depois ele volta com a mesma ideia e consegue, com o mesmo planejamento e consegue. Tá? Não confunda as coisas. Entenda o que eu estou falando. Então veja, dentro das batalhas deste tempo, o que a forja me ensina? O que este tempo, na presença de Deus, me ensina? Primeiro, a não confundir, veja o ponto 1, ponto de número 1, 2, não confundir oásis com miragens. E hoje, quer dizer, viver de uma maneira ilusória, vivermos uma ilusão. E hoje é o que mais acontece, infelizmente. Não estou falando somente de novos convertidos, não. Infelizmente, eu estou falando de pessoas já tarimbadas, com um determinado currículo na presença de Deus. Estão confundindo, né? O que é um oásis? Então, é um lugar lá que tem água. Geralmente, quem tem esta miragem de um oásis está com sede, está no deserto. Então, tem coqueiros, tem biriri, paraná, tem um monte de coisa, tem até camelo passeando lá. Mas, quando ele chega no determinado lugar, não é um oásis, é uma miragem. E quantos estão vivendo de ilusão desta maneira? Dizendo que é Deus quando não é. Buscando o que é Deus quando não é Deus. E deixando Deus para trás, estando na posição correta que o Senhor Deus o chamou. Isto faz com que, veja, você não passar pelo processo, você não passar o processo, não agir de maneira coerente neste processo, vai te fazer o quê? Confundir as coisas. Isso aqui chama de ilusão também, ilusão de ótica, né? A pessoa acha que está vendo uma coisa, mas na realidade está vendo outra. Ou não está vendo nada. Não está vendo nada. Segunda coisa que nós aprendemos é a diferenciarmos também as aparências. Veja, com grandes armadilhas travestidas de palavras boas. Quantas vezes, ou quanto nós estamos ouvindo nos dias de hoje, né? Tem alguns que até enchem a boca, boa foi esta palavra, mas na verdade são armadilhas, grandes armadilhas travestidas de palavras boas, travestidas de palavras boas. E muitas vezes nós as recusamos, as palavras que para nós não são boas. Nós, como Pedro, como os discípulos, nós chamamos elas de duras palavras, né? Duras palavras. Quem é que pode suportar? Aí o Senhor Jesus Cristo diz, vai com eles também. Ele diz, não, só o Senhor tem palavra de vida. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas, confundidas, enganadas pela aparência de palavras boas, mas na verdade são armadilhas. Estão vendo bênção onde não tem bênção, é só miragem. Só miragem. E qual é a tendência? É a apostasia. Tá? Vamos lembrar o que é apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Apostasia é o abandono da fé. Então a pessoa acha que está vendo um oásis, né? Um poço, uma lagoa, um lago, palmeiras em volta, uma infinidade de coisas, mas quando ele chega lá só tem areia, é miragem, é uma ilusão de ótica, causada por quê? Por uma ausência, pela necessidade geralmente de líquidos. A pessoa está desidratando, seu cérebro começa
haver coisa onde não tem. Tem muito crente desidratado. Deixa eu aproveitar aqui. Veja, ele está deixando as fontes de águas vivas, que é o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala com aquela mulher. Jeremias diz assim, olha, deixaram as cisternas de águas vivas para cavarem para si cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias, ele ensina isso, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta à mulher samaritana lá no poço de Jacó, dizendo para ela que a água que ele lhe daria formaria nela uma fonte de água viva que jorraria para a vida eterna, que nunca cessaria. Então vejam bem, muitas vezes tem crente que está desidratado, deixou de beber das fontes da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, para começar a cavar para si cisternas rotas, que não retêm águas. Então, esse tempo, veja que Davi aprendeu a não se confundir oásis com miragem, a não confundir palavras boas com vitória, mas, pelo contrário, ele percebia as armadilhas nas palavras boas. Quantas palavras boas Davi, nesta sua caminhada, ele recebeu, mas que, na verdade, eram armadilhas para tirar a sua vida, principalmente pelo seu sogro, né? O seu rei, Saul, e outros inimigos que ele foi acumulando nesta caminhada. Tá bem? Então, veja, na batalha, a forja, ela vai me dar uma determinada postura, tá? E essa postura não vai me permitir confundir oásis com miragem, armadilha, palavra boa de armadilha, palavras que aparentemente vêm para me abençoar, mas na realidade são palavras de morte, caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Está lá em Provérbios, no livro de Provérbios. Tá bem? Então a forja me ensina no tópico 1. No tópico 2, ela me ensina a não me confundir, a não andar confundido. Veja que Davi até ora, não me confunda, Senhor, não me permita confundir na minha esperança. Tá bem? Porque às vezes, no afã de vencer, nós começamos a ver palavras boas, onde na realidade só tem armadilha. Então Davi diz, eu tenho uma esperança, só não me deixa perdido, viver nas ilusões, viver de aparências. O que mais que a forja faz na minha vida? Ela me ensina e também ela me prepara na questão do caráter. Por que Davi foi forjado? Veja, a integridade de Davi, a distinção, era um cidadão distinto, era um homem de respeito, era um homem sisudo, era um homem, agora já um homem, cuja a forja de Deus, o tempo do Senhor, ele fez com que algumas características na vida de Davi fossem mudadas. Vamos lembrar o que Paulo diz. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas agora eu sou homem, eu cresci. A partir desse momento, eu deixei as coisas de menino. Então, veja, a mudança que causa na vida de um cristão, seja do Antigo, do Novo Testamento, seja dos nossos dias, o nosso caráter será um caráter totalmente diferente, transformado, uma nova criatura. Veja, por que nós estamos falando de distinção? Era como é que diz o inglês? Um gentleman. A distinção deste homem. Eu falei que na lição passada nós vimos que a perseguição que forja Davi, ela vem particularmente de Saul. Mas veja, Saul agora está morto, e também o seu filho Jonathan. Mas essa distinção e esta integridade vem o quê? Diante de um fim trágico. Qual é este fim trágico? A morte de Jonathan, seu grande amigo, e a morte de Saul, o seu opositor. Mas eu quero falar só o que traz à flora a distinção e a integridade de Davi. Um homem de verdade, um homem de postura, tá bem? Um homem que sabe agir. Saul está morto. Se fosse hoje em dia,
algumas pessoas iam fazer o quê? Dançar, sorrir, fazer um banquete. Mas olhe Davi, não somente neste momento, mas todos os momentos em que ele teve a oportunidade de se vingar, vamos dizer assim, de Saul. Mas veja, chega aos ouvidos de Davi que Saul está morto. O que é um homem de verdade, um cristão de verdade? Primeiro, ele não dança, ele não tripudia em cima da morte do seu perseguidor. Não, ele não faz isso. Veja, ele também não zomba, ele não sorri, ele não faz uma festa. Isto aqui fala dele, agora desta natureza forjada por Deus, no tempo de Deus. Agora vamos para o lado de fora. Ele nem permite a si fazer isto e nem permite que outros faltassem com o devido respeito ao ungido de Deus, ao rei, ao pai do seu amigo, ao seu rei. Veja que Davi já havia sido ungido na sua adolescência, na sua juventude, mas ainda não havia tomado posse do reinado. Ele não estava no trono ainda. Consequentemente, quem era o rei? Veja, Saul. A partir do momento em que nós aprendemos no tempo de Deus, temos um grande aprendizado, um grande tempo de aprendizado, aprendemos com o correto. O que isto faz de nós? Isto nos muda de uma tal maneira que até os de fora vão dizer assim, mas veja, era seu inimigo. Ei, ele está ali, vamos acabar, vamos derrubar, vamos difamar. Hoje em dia, como eles não conseguem te derrubar, eles não conseguem acabar com você, eles vão tentar acabar com o teu nome, sujando, difamando. O que Davi faz? Agora, Davi tem todas as oportunidades. Davi, ao invés de dançar, ele se recolhe. Ele vai tirar o luto pelo seu rei, independente do que ele fez com ele. Veja, e muitas vezes, tem um ditado aí, vocês leem isso todo dia, o que você faz fala mais de você do que de mim. Fala mais do teu caráter do que do meu. Fala mais da tua personalidade do que da minha. Então, nós devemos tomar cuidado, né? Porque ao invés de nós nos apresentarmos como homens e mulheres que servem a Deus, nós nos apresentamos realmente o oposto. Mas veja, o que a forja fez com Davi? Ensina ele a diferenciar as coisas e ensina ele a ser uma pessoa distinta, um homem íntegro, um homem de respeito e que respeitava as pessoas. Veja, ele nem faz e nem deixa os outros fazerem. Tem pessoa que diz assim, não, porque eu não falo mal de fulano, mas quando acha alguém falando, meu amigo passa horas escutando e rindo, e zombando. Ah, mas eu não falei nada, mas também não fez nada para controlar a situação. Você não fez nada para defender o outro. Já que não vai fazer nada para defender o seu irmão, o seu próximo, sai fora, não fique perto. Porque tem um ditado lá fora que diz também, me diz com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. Amém? Então vejam bem, a forja preparou o caráter de Davi. Ele já tinha, nós vemos desde o princípio, já era, quando ele foi apresentado para Saul na sua enfermidade, era duas qualidades do jovem, íntegro e distinto. Tá? E o final da lista, e o Senhor é com ele. Veja que o Senhor aperfeiçoa o caráter. Não, eram coisas que não precisavam mudar, eram coisas que não precisavam ser retiradas, mas o Senhor aperfeiçoou a tal ponto de ele ter a oportunidade, vamos dizer assim, de se vingar, seja da maneira que for, ele simplesmente se recolhe para prestar condolências, respeito. É uma pessoa agora que respeita até os seus inimigos. Quando nós chegarmos nesta têmpera, nesta qualidade cristã, nós podemos dizer que estamos começando a ser forjados por Deus. Começando a ser forjados por Deus. Veja, ele nem fazia, diante de um fim trágico, que é a morte. Jonatas, obviamente, ele ia chorar porque era um grande amigo,
Mas Saul, não, Saul me perseguiu. Saul deu a minha mulher para outra, a filha dele, e depois eu tive que trazê-la de volta. Saul tentou me matar muitas vezes. Saul conjurou maldição sobre aqueles que comessem alguma coisa antes de eu morrer. Mas o que Davi faz? Davi chora. Davi tira o tempo de luta. E aquele que disse que havia feito mal ao ungido de Deus, ele disse, fez? Foi você? Ele disse, foi. Achou que ia ser parabenizado. Leia a história bíblica. Veja, a Forja aqui me ensinou tudo isto. Tá bem? E também trouxe alguns fatores, algumas características. O ponto de número 2 da lição está escrito assim, veja, o primeiro nós falamos sobre os longos anos de espera e de preparo. O ponto de número 2 nós vamos falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus. Tá? Veja, está aqui destacado, já falamos, que o tempo de Deus é o quê? É o tempo oportuno, é o tempo qualitativo, é o tempo dos propósitos divinos, é o Kairos. Então, o que nós podemos falar sobre isso? Uma trajetória admirável. Por que a trajetória de Davi é admirável, a ponto de ser destacada a sua integridade e a sua distinção? Veja, tem 3 fatores essenciais que aparecem, que se destacam na vida de Davi. O primeiro é a paciência, o segundo é o aprendizado, o terceiro é o serviço. Porém, essa paciência que Davi aprende não é uma espera paralisada, paralisante, mas uma espera ativa. Tá bem? Ele tem a paciência, mas ele continua naquela trajetória que Deus colocou na vida dele para que ele fizesse. Porém, dentro da trajetória, ele pode estar fazendo um monte de coisa. Nós vamos ver aqui. Ele pode aparecer num monte de coisa. Mas, dentro desta trajetória, a paciência ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai me dar a consciência de que, por mais que eu faça, tudo que eu preciso, que eu estou esperando, vai ser proveniente de Deus. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, tirou os meus pés. Então ele vai narrando o que acontece em sua vida. Mas tudo aquilo acontece por causa deste fator paciência. Então, na equação da nossa vida, veja, nesta equação aqui, do tempo de Deus, eu preciso de paciência. Depois, veja, a paciência ela me faz esperar, mas é uma espera ativa, não é paralisante, é ativa. Depois, o segundo fator, o aprendizado. Quer dizer, quais as lições que eu tenho tirado desses momentos? Dentro da minha paciência, da minha espera, o que é que eu tenho aprendido de Deus? Já falei, vou repetir. Davi aprendeu sendo pastor de ovelhas, Davi aprendeu sendo servo de Saul, e Davi aprendeu sendo perseguido. Então, veja, o aprendizado fala das lições que eu tiro. De todo o processo, do processo que eu estou passando. E estas lições vêm do quê? Das ações corretas que eu vou vencer, vão adquirir características, quer dizer, eu aprendi. Quais são as lições que estamos tirando? Sejam dos momentos de alegria, sejam dos momentos de adversidade, de espera ou de recebimento. Eu tenho que aprender, eu tenho que tirar lições, eu tenho que aprender lições. Então eu falo de aprendizado. Outro fator interessante dentro desta equação é o serviço, quer dizer, a prática. Eu esperei, eu aprendi e agora eu vou fazer o quê? Eu vou pôr em prática. Eu vou realizar. Eu vou pôr em prática. Eu vou realizar tudo aquilo que eu aprendi. Porque se eu não colocar em prática tudo que eu aprendi, o aprendizado será o quê? Nulo. Tá? Um aprendizado infrutífero. Não tem razão. Não houve objetivos no grande espaço de tempo. Por quê? Posso ter um grande espaço, posso ter o tempo, o grande espaço de tempo, o tempo correto, que é o tempo de Deus, o tempo ser o maior professor e eu não praticar o que eu aprendi. Tá bem? Então, veja,
Os 3 fatores essenciais. Primeiro, uma espera ativa. Eu vou esperar trabalhando. Apesar disso, enquanto eu estou esperando ativamente, eu estou aprendendo. Eu estou tirando lições das situações que vão fazendo parte do meu cotidiano, da minha vida. E depois de aprender, o que eu vou fazer? Colocá-los em prática. Óbvio, porque se eu não colocar em prática o que eu aprendo, qual é a razão de aprender, então? Para que é que você se forma? Para o que você está se formando? Não é para praticar ou trabalhar naquilo que você está aprendendo? Ou você está estudando para trabalhar naquilo que você deseja? Veja, tudo termina na questão do serviço. É colocar em prática aquilo que você aprendeu. Aprendeu como? Com paciência. Na questão de Deus, nós temos esses 3 fatores. Uma trajetória admirável, porque Davi passou por esses 3 fatores. Ele aprendeu, ele teve paciência para aprender e colocou em prática o que ele aprendeu. Tá bem? O reino que não terá fim, ponto 2. Porém, diz aqui que Davi foi um rei que se destacou na história. Mas por que Davi se destaca na história? Por causa da sua integridade. Nós já falamos aqui. E onde ele demonstra agora a sua integridade? Veja, ele demonstra a integridade diante de um fim trágico, a morte do seu amigo e do pai dele. Então ele mostra a integridade aqui. Agora nós vamos ver a sua integridade em outra situação. Veja, aqui, social, familiar, não sei. Mas aqui você vai ver esta integridade na política. Por quê? Porque ele é um bom administrador. Ele demonstra integridade o quê? Numa gestação, tá? Gestação é outra coisa. Gestão assertiva. Quer dizer, veja, ele tem convicção naquilo que ele faz, por isso ele administra. Gestão o gestor é um administrador, tá? É aquele que toma conta. Então eu coloquei aqui, administrar com convicção, assertivo. Por que a administração, a gestão de Davi é assertiva? Como eu disse, não sei se foi aqui ou se foi na outra aula, é uma administração teocêntrica. Deus é o centro da administração de Davi. Por isso ele tem convicção em tudo que ele faz. Veja que a sua gestão é tão assertiva, a sua administração, a convicção que ele tinha de administrar Israel, ela está tão certa, ela é tão teocêntrica, que ele viabiliza uma relevância de Israel. Quer dizer, viabilizar quer dizer o quê? Tornar possível. Ele consegue colocar Israel, no seu tempo, como uma das grandes nações, vamos aí dizer um G8, um G, sei lá, alguma coisa, né? Tem G8, tem G20, o grupo dos grandes, dos 8 maiores, dos 20 maiores. Davi consegue, dentro desta gestão, por causa de sua integridade como gestor, coisa que nós não podemos falar muito hoje em dia. Primeiro, que são escassos os exemplos, e que a maioria dos maus exemplos vão acabar te perseguindo por causa disso. Dentro desta gestão assertiva, ele coloca Israel num píncaro, num ponto tão elevado que Israel se torna relevante. Veja, daquela nação, daquele lugar praticamente insignificante, vamos dizer assim, calma, vou explicar. Se você pegar a extensão geográfica de Israel, deve dar o estado do Rio de Janeiro. O seu tamanho geográfico. Quase 80% de Israel, sei lá, 70% é deserto. São terras improdutivas. E dentro tem um mar que chama Morto, que também não produz nada, a não ser sal. O resto ele não produz mais nada. Enquanto o sal, eu acho que é esta a porcentagem, enquanto o sal tem um mar normal, tem entre 3% e 4% de salinização, o Mar Morto está em torno aí de 23%. Quer dizer, é muita concentração de sal. Então, com tudo isto, ou com
nada disto em sua mão, meu tempo venceu. Só um minutinho. Ele consegue fazer o quê? Tornar possível a nação de Israel ser importante. Como nós vemos nos dias de hoje, continua sendo, né? É uma nação que ajuda aí mais de 200 países. Se nós olharmos os nomes da maioria dos grandes cientistas, são judeus ou descendentes de judeus. Se você ver as universidades, as principais, ou o ranking, a universidade, pelo menos uma, de Israel, ela está entre as primeiras, né? Se eu não me engano, ela se encontra em Tel Aviv. Se eu não me engano. Então, veja, ainda hoje Israel tem, o Estado de Israel tem a sua relevância, mas no tempo de Davi, vamos voltar aí alguns milhares de anos, o Estado, a condição que Davi tem nas mãos, mas dentro da sua integridade, o seu caráter íntegro, o seu governo teocêntrico, ele faz o quê? Ele consegue administrar Israel com uma convicção tal que torna possível o Estado de Israel ser relevante no seu tempo. No seu tempo. Nós estamos falando hoje no século XXI, obviamente que não. Veja, desde 1948, Israel vem demonstrando aí a sua supremacia em todos os pontos. Até quando estava voltando a se tornar a ser um Estado, em 1948, você vai ver grandes confrontos em que ele consegue. Obviamente, a mão de Yahvé está sobre tudo isso. Mas Israel vem se destacando, e até nos dias de hoje, né, medicamentos que a pessoa precisava tomar aí, intravenosa, não sei como é que se chama, eles criaram um vaporizador, e a pessoa não precisava para passar por determinados. Então nós vemos o quê? Que uma administração ela só pode ser feita com total convicção, com certeza, 100%, e tornar possível a relevância, a importância de algo que quase não tem importância dentro de um determinado cenário, a partir de que momento? A partir do momento em que ele passou por essas forjas, ele aprendeu a planejar, aprendeu a ter pontos de vista, a analisar objetivos, traçar planos e conseguir viabilizar, quer dizer, tornar possível uma situação que, humanamente olhando, seria impossível. E isto faz, quando nós conseguimos determinados feitos, o que acontece? Somos lembrados e somos celebrados, como aconteceu com grandes vultos nas Sagradas Escrituras. Porém, quando isto acontece na nossa vida, nós temos que nos lembrar, assim como Davi, que tudo o que fizemos, ou tudo o que fizermos, deve glorificar a Deus. Ainda que o nome lembrado seja o nosso, o nome celebrado seja o nosso, mas naquele momento, aquela oportunidadezinha que nos dão para falar alguma coisa, o que a gente faz? Tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é por Deus, tudo é para Deus. Eu tenho que me lembrar disso. Tá bem? Ponto de número 3, para nós encerrarmos, na caminhada o tempo de aprendizado. Então, veja, nós temos o tempo Cronos e temos o tempo Kairos. O que você prefere, quantidade ou qualidade? Tá bem? Aqui o Cronos, nós estamos falando do tempo que pesa nos nossos ombros, que castiga a nossa estrutura, que cria ansiedades. Esse é o tempo Cronos. E tem o tempo Kairos. Agora eu vou ficar na frente da televisão. Que é o tempo oportuno, o tempo certo. É o tempo da qualidade. É o tempo dos propósitos. Veja, o Cronos é o tempo que pesa, que castiga, que cria ansiedade. O Kairos é o tempo que descansa, que alegra, que é perfeito e que ensina. Tudo isso nós precisamos assimilar, por quê? Porque o nosso entendimento é limitado, é muito pequeno, é muito tacanha a nossa forma de pensar. Tá bem?
Então, dentro disto, o que nós precisamos escolher? O que nós precisamos aprender? Veja, o tempo certo para tudo. Há um tempo determinado. O meu entendimento limitado vai me fazer a questionar, vai me fazer murmurar contra Deus. Mas, a partir do momento em que eu aprendo o tempo qualitativo, o tempo dos propósitos divinos, eu vou também assimilar o tempo certo para tudo. E qual é o tempo certo para tudo? É o tempo de Deus. Como é que eu vou aprender isto? Quando o Kairos começar a falar mais alto que o Cronos. Quando o tempo do propósito de Deus for mais importante na minha vida do que o meu tempo, do que a minha vontade, do que aquilo que eu quero. E quando eu chegar a esta conclusão, ou começar a pensar sobre isso, eu tenho que lembrar que o tempo de Deus é sempre perfeito. Quando eu tenho esta ideia, qual será a minha escolha? Obviamente que o Kairos falará mais alto. Que o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo qualitativo, o tempo dos propósitos divinos, vai falar mais alto do que o Cronos, que é o tempo do que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero. Tudo isto eu vou chegar a esta conclusão porque eu já aprendi que o tempo de Deus é perfeito. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.